Aprenderemos Cultura na TV. O cinema clássico na ótica de Alfred Hitchcock. Aula 5. Perguntas e respostas. Com Ismael Xavier, professor de cinema da ECA, USP e ensaísta. Terminada essa leitura do Janela Indiscreta, vimos um aspecto da teoria que é voltada para a questão do espectador. Quer dizer, o que nós temos neste filme é realmente uma reflexão onde o centro, né, está, né, no processo vivido pelo espectador. Né? E, em consequência disso, também, né, na hora que ele contextualiza em termos de comunidade, de qual é o sentido maior desse processo. No caso do Corpo que Cai, esta mesma premissa vai continuar. Né? Mas a ênfase será no processo de construção da cena. Quer dizer, na verdade, o que estará em pauta num Corpo que Cai é uma reflexão cujo centro, né, é a figura do criminoso, digamos assim. Ou seja, daquele sujeito que constrói a cena para criar um véu, né, estabelecer o processo de distância entre aparência e realidade. Quer dizer, então, a discussão sobre o mundo das aparências estará muito mais centralizada no processo de produção da aparência, claro, continuando, obviamente, discutindo também o processo de recepção. Né? Mas haverá um deslocamento no eixo da reflexão, embora as premissas sejam as mesmas. Em relação à Janela Indiscreta, o que vai interessar é o plano do enredo, que envolve as personagens, e esse plano das metáforas referidas à própria representação, ao próprio cinema e ao próprio olhar do espectador, que vão sendo construídas à medida em que o filme avança. Aqui, outro aspecto fundamental aqui é o da culpa, né? Que é, né, por excelência, o tema do Hitchcock é o problema da transferência da culpa. Porque, na verdade, há a transferência da culpa para o Thorwald. Nesse processo de identificação entre o Jeff e o Thorwald, nós temos mais uma instância no cinema do Hitchcock da transferência da culpa, que não é empírica, naquele sentido de pegar o homem errado, né, e culpá-lo, etc. Então, todo o problema é a provar a inocência, mas é o contrário, é num outro nível, né, um nível de projeção mesmo. What's she trying to do? Why don't you turn him in? She's a smart girl. Smart girl, she'll get herself arrested. It'll get her out of there, won't it? Look, the wedding ring. Porque quando o Thorwald olha, ele olha pra gente e fala, o quê? Você acha que só eu? Você está querendo também. Só que eu faço, você não. Né? Na verdade, tem um pouco esse jogo. Esse crime por procuração que se instala no imaginário é uma forma de não fazer no real. Ou seja, uma teoria do cinema como uma espécie de saneamento, digamos assim, como uma espécie de processo de descarga. Uma das coisas que mais me cansa é o besterol que você ouve quando se fala da influência dos meios de comunicação das pessoas, as pesquisas e não pesquisas, etc. E tem muita gente na imprensa que discute assim, com ar de douto psicanalista, mas, na verdade, são manuais de autoajuda travestidos de crítica da cultura. Isso me dá uma irritação danada. Tem essa teoria da mímese, tem a teoria da descarga, né? E tem a teoria também da educação para enfrentar o trauma, que são determinadas teorias que dizem que a violência ela tende a se intensificar no universo da representação, quanto mais uma sociedade sente necessidade de preparar as pessoas para enfrentarem a violência, que é o espaço do trauma. Né? Isso é um pouco baseado nisso que essas teorias vêm. Quando Freud fala da tendência à repetição, e fala daquela observação dos traumatizados pela experiência de guerra, que tende a repetir a experiência, né? Porque esse processo de repetição é um processo, digamos, de domesticando a experiência, de ir assimilando a experiência, de ir pelo simbólico, digamos assim, ser capaz de adquirir um certo controle daquela experiência. Né? Há muitas maneiras de trabalhar essa questão do crime na tela. Uma delas é a do Hitchcock, que eu acho exposta de maneira extremamente elegante, sofisticada e prazerosa, digamos assim, em termos dessa comédia que ele monta. Porque uma das coisas-chave, no caso do Hitchcock, é essa capacidade de estar trabalhando com questões muito complicadas e muito delicadas, sem ter a impostação de solenidade e sem ter a impostação
de conferir, né, ao espetáculo que ele monta, né, a marca muito escancarada da intelectualidade, que é um dos problemas que a gente encontra em muitos cineastas que acham que, na medida em que sabem que o processo do Hitchcock é muito sofisticado, acham que uma das maneiras de reproduzir esses esquemas é a partir da montagem de histórias complicadas com personagens muito complexos. O caso que às vezes a gente encontra no caso do Chabrol. Tem filmes dele que são insuportáveis por quê? Porque ele pega os esquemas, só que os esquemas são vividos por intelectuais ou por pessoas muito mais complexas do que o Jeff. Let's start from the beginning again, Jeff. Tell me everything you saw. O que é interessante no caso do Hitchcock é que ele monta um esquema muito complicado, muito sofisticado, cheio de implicações, né, no mais senso comum, né, da composição das personagens. Quer dizer, as personagens são precárias, né? Obviamente que o Jeff está longe de ser uma personagem, né, dotada de grandes talentos, ou de grandes capacidades intelectuais, etc. É justamente porque ele não é nada disso, justamente é da simplicidade dele, que se dá o efeito. Então, alguém quer fazer algum comentário, acrescentar algo, ou fazer pergunta? Ô, Ismael, boa parte do imaginário do século XX está ligado ao cinema, né? As figuras fortes, poderosas. Alguns brincam dizendo, pô, as pessoas aprenderam a beijar porque viram cenas, ou, de alguma forma, as mulheres deram tapas nos homens porque viram a Bette Davis dando um tapa e coisa parecida. Quer dizer, isso assume um poder, tamanho sobre as pessoas em geral, e que isso, eu acho que gostaria de ouvir um comentário seu. Como é que isso conseguiu ser algo assim tão efetivo e dominante? Um aspecto essencial é o seguinte: o cinema, ele é, no século XX, né, uma experiência de relação com o imaginário que teve outros canais de manifestação ao longo de toda a história. Quando a tecnologia era outra, isso não impedia que, seja através do teatro, seja através, no caso das pessoas letradas, a literatura, né, seja através das mais diversas formas de entretenimento na sociedade, você esteja o tempo todo, lidando com esta interação entre, né, o cotidiano, né, e esse espaço necessário, indispensável, né, de projeções imaginárias com o qual nós todos estamos lidando a nossa vida inteira. Todas as culturas têm, fundamentalmente, como elemento de alicerce, as mitologias, sejam orais ou escritas, e que, de qualquer modo, definem, né, um espaço, né, de narrativas, né, que define uma certa ordem de valores, uma certa ordem daquilo que se supõe, né, sejam as coisas essenciais, etc, etc. O outro aspecto que é importante é o fato de que a tecnologia, né, que está presente no espetáculo cinematográfico tem uma relação de estrutura muito forte com determinados mecanismos do psiquismo, né, e o problema da projeção, a questão da imagem. Hoje em dia isso já não tem tanta presença na crítica, mas nos anos 70, né, principalmente na França, né, todo aquele prestígio do Lacan, etc., levou a uma parcela razoável da crítica francesa a montar o que eles chamavam a teoria do dispositivo, né? E o dispositivo, o que era? Era uma comparação entre, né, essa estrutura básica do espetáculo cinematográfico e determinada maneira de olhar, né, a própria estrutura da psique. E trabalhar com esse espelhamento, digamos, para tentar definir, né, toda uma teoria do cinema, quase como se o cinema fosse uma espécie de ponto de chegada, né, de todo um processo de formação do imaginário, etc. O mais importante processo de ilusionismo que o cinema era capaz de produzir era o de simular, né, a ideia de um sujeito que correspondia às ilusões que o senso comum tem a respeito do sujeito na sociedade. Quer dizer, a ideia de você construir um espetáculo todo feito para olhar
colocar o espectador numa posição na qual ele é totalmente passivo, porque ele está ali sentado e quem manipula as imagens, quem estabelece todo o processo não é ele, mas ele é colocado no centro. Há uma tendência de se imaginar que um dos mecanismos fundamentais, não é, da mídia, ou seja, de qualquer sistema industrial de fabricação de imagens, não é trabalhar com o controle, não é, em que eu me imagino como objeto do olhar, da vigilância, certo? Eu me imagino como objeto do olhar e me sinto encarcerado porque eu estou sendo vigiado. O mais sutil não é eu encarcerar porque eu vigio. O mais sutil é eu encarcerar porque eu coloco as pessoas num ponto de vista e eu as faço ver aquilo que eu quero que elas vejam. Ou seja, o encarceramento não é da vigilância, mas é do controle de qual é o ponto de vista. Quando um filme clássico ele me oferece uma experiência, o que está em pauta não é o fato de que tem qualquer vigilância sobre mim. O que está em pauta é o fato de que eu estou vendo do ponto de vista que eu não escolhi e que é aquele ponto de vista, não é, que faz com que eu veja aquilo que se deseja que eu vejo, né? Quer dizer, há uma estratégia que é completamente distinta daquela ideia da vigilância que, em geral, é lembrada quando se fala em captura, quando se fala em controle, né? E eu acredito que esse é um ponto-chave de todo o esquema. Todo o esqueleto teórico que você contou, eu acho muito interessante e me enriquece muito a minha visão do filme. O que eu estou pensando é o seguinte, que isso só é possível na medida em que ele constrói um personagem com que a gente se identifica totalmente. A gente está no papel do Scott. Né? A gente está sendo enganado com o Scott. O filme entra na ironia dramática quando ela sobe na torre e o marido está lá. Quer dizer, o marido não, o Elstner que contratou-a. Né? Até aí nós estamos na posição dele, né? Nós estamos com o Scott. Eu estava pensando aqui que como é que isso funcionaria quando a gente não tem uma empatia muito grande com o personagem. Se é possível fazer uma construção como a sua, mas com um personagem com que a gente tem uma dificuldade de se identificar. Você tocou no ponto-chave. Acontece que a indústria tem o seu saber, que nem sempre funciona, ela não é infalível, né? Mas naquilo que dela é bem-sucedido, ou do que nela é bem-sucedido, não é? É o momento em que este saber funciona, esse saber sobre a sua audiência. Você diz, por que nós nos identificamos? É uma coisa que pode levar a uma discussão muito, muito grande. Agora, empiricamente, uma coisa se constata, nós caímos na rede. O que é interessante nesse filme é que ele monta um modelo em que ele mostra que o Elster, enquanto, digamos, a figuração do cineasta, ou se vocês quiserem, da instituição, né, que é a indústria cultural, a indústria cinematográfica, etc., o Elster sabe o que vai funcionar, porque ele conhece o sujeito que ele vai colocar naquela posição. Porque se trata de uma situação alegórica e, portanto, os elementos com os quais ele trabalha são demarcados. Mas o que é fundamental para que funcione o esquema do Elster é o saber que ele tem sobre o seu amigo Scotty. Why did you pick on me? Why me? I was the setup, wasn't I? I was the setup. I was a made-to-order witness. Então é o seguinte, se eu extrapolar essa relação Elster e Scotty para a relação entre indústria cinematográfica e nós estaremos na seguinte indagação. Será que aquilo que a indústria cinematográfica supõe seja o seu saber sobre nós é efetivamente um saber que vai funcionar e vai fazer com que a ideia de nos capturar atinja este grau de eficiência? Quer dizer, esse é o problema. Vejam como a coisa é difícil. Vamos voltar para o filme anterior, para A Janela Indiscreta. O que acontece com o Thorwell, coitado? O Thorwell não é, né, tão inteligente e tão, né, e não tem tempo, digamos assim, de montar o esquema que o Elster monta. Então, o que o Thorwell faz? O Thorwell monta também o seu simulacro. Ele faz aquela encenação toda. Ele vai, sai com as malas, volta, arruma uma mulher que ele talvez tenha contratado, ou talvez tenha simplesmente, né, aliciado de outras formas,
traz a mulher para dentro da casa dele e faz com que a mulher saia com ele, fingindo ser, né, a esposa que ele acabou de matar. Só que o problema do Thorwell qual é? O Thorwell não controlou o ponto de vista. Existia um observador não previsto que observou as coisas de um certo modo, e este observador não previsto é que vai acabar, né, colocando um ponto final em todo o projeto dele. E o mais irônico do Hitchcock é que esse observador não previsto, ele vai atuar no sentido de desmascarar o Thorwell porque ele estava dormindo. E o fato dele não ter visto a cena fez com que ele tivesse uma outra ideia do que aconteceu. O Thorwell é, digamos, o cara que não consegue chegar lá, no Crime Perfeito. Ele é um mau cineasta. O Elster não. O Elster é o grande cineasta. E tem total, você vê, é incrível. Ele é um cabotino de marca, né? Ele é o sujeito totalmente senhor da situação. I asked you to come up here, Scotty, knowing that you'd quit detective work. But I wondered whether you'd go back on the job. Você fala do Crime Perfeito e faz essa relação do controle que a mídia, do controle que os meios... Não, estou especulando. Sim, especulando, né? Mas a especulação que você fez do Orwell, do Big Brother, e de que o controle não é vigiar, mas vai fazer você assumir o ponto de vista que quer que você assuma, né? É. E você fala no Crime Perfeito, que é um dos poucos crimes perfeitos que tem pelo menos até a década de 50, que o criminoso sai, e você não falou, mas eu falo aqui, sai e ninguém se incomoda. Você, como espectador, não se incomoda. Eu acho que tem uma coisa fundamental, né? Porque não tem a vítima. Ou seja, tem uma consequência daí. Você não tendo acesso à mulher verdadeira do Elster, você não tem empatia nenhuma por ela, e você, é claro que não vai cobrar que aquele assassino, você como espectador do ponto de vista, você não vai cobrar que aquele assassino seja punido. Nessa leitura que você fez e que dá para levar para a mídia, eu acho que dá para a gente prestar atenção nisso também. As coisas que são mostradas para nós e as coisas que não são mostradas e que fazem assumirmos determinados pontos de vista. Eu acho que o crime é perfeito porque não tem vítima. Exato. Ninguém sabe quem é a mulher do Elster, ninguém sabe o que ela pensa, ninguém sabe quais são os sentimentos dela, ninguém sabe como ela respira, como ela anda, como ela se veste, ninguém sabe nada. Ela não existe. A vítima não existe, logo o criminoso passa batido. Tem toda a razão. Esse aspecto de não visibilidade dela, não é? E de não particularização numa pessoa, quer dizer, ela é uma figura abstrata, ela é uma peça que só funciona pela posição que ela ocupa, porque ela não chega a ter, né, uma identidade. E nisso você tem toda a razão. Seria outra configuração se ela chegasse a se fazer presente em carne e osso, etc. Sem dúvida. Mas vejam bem como a coisa não é ditada exclusivamente por essa questão moral. Porque se fosse uma questão de discutir a moral, nós já, inclusive, comentamos, e como fica o Elster? Não é? Se houvesse uma presença muito incisiva de um código moral a definir o que tem que acontecer com cada uma das personagens, né, a primeira coisa que a gente poderia se perguntar é pela figura do Elster, que acaba sendo né, criminoso, a figura, né, que engendra todo o esquema e que sai, e que ninguém está preocupado, no final do filme, né, em fazer com que o Scott pegue um jornal e leia que o Elster foi preso, ou coisa parecida, né? Ou algum tipo de satisfação moral a algum tipo de censura ou algum tipo de código da própria indústria, né, que levaria a esta necessidade. Né? Eu tenho uma percepção de que as plateias, elas têm um certo prazer de não perceber o truque, não perceber a montagem. Quando algumas pessoas estavam conversando sobre um filme, assim como nós estamos conversando aqui, algumas pessoas disseram, pô, vocês estão estragando o filme para mim, porque eu quero ficar com aquela sensação de estar totalmente absorvida pelo que está acontecendo. Quer dizer, o prazer está até nisso, de estar lá e ter identificação com os personagens, vivenciar aquilo intensamente durante aquela meia hora e depois não pensar mais nisso. Então, eu fico perguntando, quer dizer, como lidar com essa desejo de muitas plateias de simplesmente não perceber exatamente o que está acontecendo. Bom, esse próprio filme tem uma resposta. Você vai ver que no momento em que o Scott passa a se colocar a questão de ter um saber que vá além desse ponto de vista que o colocou na posição de total, não é, enredado, enganado, não é,
no momento em que ele sair dessa posição, né, ele vai ter um trajeto. Né, e o desenlace desse trajeto é trágico, né, que é o momento da cura, digamos assim, que eu chamei de cura, quer dizer, o momento em que ele vai repetir a experiência de subir, só que da segunda vez ele consegue. A situação é outra, o quadro é outro, então há motivos pelos quais dá para a gente aceitar que ele tenha chegado ao topo. Mas a chegada ao topo significa a perda da Judy agora, não mais... Da Judy que é Madeleine, né? Para ele ela nunca vai deixar de ser Madeleine. I heard voices. Então, há um saber adquirido, ele no final está ali diante do abismo, ele consegue enfrentá-lo, mas ele está numa posição absolutamente trágica, né? No sentido de uma perda irremediável, mas ele sabe. Ele está numa posição diferente. Né? E há, obviamente, reverberações. Eu não estou dizendo que esse filme é uma tragédia no sentido clássico, porque nós estamos no âmbito do século XX, da cultura industrializada, e eu não acho que se deva, com muita rapidez, fazer o uso de determinados termos que qualificam gêneros clássicos, né, como o caso da tragédia grega, etc. Mas, de qualquer maneira, existe um percurso, não é, que lembra o do herói trágico, que exatamente faz esse movimento, no sentido de investigar para chegar ao saber, mas na hora que ele chega ao saber, ele enfrenta o abismo. Outro aspecto ligado à nossa relação com o entretenimento, né, é o seguinte, é claro que, da primeira vez que eu jogo, eu preciso trabalhar com a minha ignorância. Né? Primeira vez que eu vejo esse filme, ou qualquer outro, né, no primeiro percurso, é claro que eu também não quero saber. Eu não sou desses caras blasés que digam, não me importa. Importa sim, porque faz parte do jogo. Se eu vou assistir amanhã um novo filme cujo efeito depende do meu não saber, né, eu não vou querer partir para aquela postura e falar, eu não vou aceitar a moldura do filme, não aceito o jogo que o filme vai fazer. Quer dizer, essa ideia de que o saber mata, de que o saber do crítico é lá e dissecar o cadáver porque o filme já perdeu a sua vida, isso é claro que é alguma coisa que se faz a posteriori. E é curioso que, pelo menos, para o meu caso e para todo mundo com quem eu partilho essas experiências, e vocês também acho que vão concordar, né, a ideia deste movimento analítico a posteriori, né, ao contrário de matar o entretenimento ou de fazer a coisa perder a graça, né, tem um efeito de potencializar o prazer, de aumentar o conjunto de variáveis com as quais você trabalha, e aí você tem uma outra atitude de desvendamento, porque você vai saber qual é o jogo mais interessante que estava por trás do jogo visível. Porque existe um jogo visível, existe uma história explícita, mas essa história explícita esconde uma outra, que é essa que a gente só é capaz, né, de definir depois de um trabalho analítico. Né? Então é a outra cena que vai adquirir importância e ela não vai significar um movimento de perda, um movimento de mortificação. Vai significar um processo de potencialização do que há de vivo no filme. Porque se o filme é bom, e aí vem outro aspecto, se a obra é forte, de envergadura, seja em que nível de produção for, ela resiste. E ela continua viva, porque ela vai, inclusive, depois ser objeto de novos percursos analíticos, interpretativos. Porque, veja bem, onde é que está a força do filme? Né? Não está no esquema. O esquema é parte do jogo. Agora, tem outras coisas que estão compondo o corpo do filme. Né? E essas outras coisas são tão relevantes quanto o esquema. E a gente sabe que, historicamente, né, justamente o que faz o aspecto duradouro, né, dos grandes filmes, dos grandes quadros, dos grandes romances, é essa resistência que eles têm a se esgotar e a morrer. Porque aqueles que morrem rapidinho são porque eram esquemáticos demais. Até num primeiro momento parece que as explicações lhes davam um certo charme, mas esse charme se perde, né, com uma certa rapidez. Agora, o prazer da análise é tão grande quanto o prazer da ignorância. E eu radicalizo diante de qualquer filme, diante de qualquer romance, diante de qualquer quadro, diante de qualquer música. Eu tenho que voltar à posição de ignorância no momento em que eu me deparo. Porque se eu não me colocar nessa posição de ignorância, ou, por exemplo, me colocar numa posição de inocência, o que vai acontecer? Eu não vou enxergar. Eu vou virar armado. Esta posição de inocência
pelo menos enquanto uma estratégia de primeira abordagem, é fundamental, em relação a qualquer coisa. Porque é a possibilidade que eu tenho de não olhar com preconceito. E você tem um outro aspecto, se você quiser trabalhar numa chave mais psicológica, que é a ida em direção a um processo de maturação, de buscar, digamos assim, a idade adulta do espectador. Porque o problema é esse, que a idade adulta do espectador vai exigir olhar o abismo, vai exigir esse momento trágico. E a maioria das pessoas não gosta de enfrentar esse momento, não é? É melhor ficar nesse plano dessa felicidade horizontal, da repetição e dessa demanda por um convite à regressão diária, do que você enfrentar a questão do seu próprio processo de crescimento, de relação com o mundo, tal. Aí vai longe a coisa. Essa coisa da segunda metade do filme, de alguma forma, trabalhar aspectos do cinema moderno em que ele vai desconstruindo a cena, em que ele vai descobrindo as coisas e, ao mesmo tempo em que ele está remontando a Madeleine, ele está puxando os elementos e, de alguma forma, puxando a cortina, enfim, tipo, de como esse espelho se constrói entre o que é construído na primeira metade e o que é desconstruído na segunda. É interessante levantar essa questão pelo seguinte, como é que fica, não é, toda a discussão que nós todos fazemos há muito tempo em torno desta distinção, né, entre o que é cinema clássico e o que é cinema moderno. Né? A relação com a modernidade, entendida como, não é, a capacidade de não apenas engendrar um esquema de representação, mas comentá-lo, não é, e estabelecer um convite a uma reflexão sobre o processo de representação, né, a gente vê o quanto isto está presente, né, em algumas figuras mais, digamos, mais lúcidas ou mais decisivas no momento em que o cinema clássico atinge seu apogeu. Você começa a ver nesse período, né, com muita clareza, este jogo através do qual, né, essas várias camadas começam a se fazer fortes e nítidas mesmo, não é, em cineastas e filmes que a gente identifica com a tradição clássica. Né? Então, nesse aspecto, a gente tem um bom exemplo do quanto determinadas distinções, tudo bem, elas têm uma legitimidade, né, no conjunto, etc. Elas são pedagógicas porque elas permitem, né, fazer certas periodizações, dar determinadas coordenadas para a gente se aproximar de determinados períodos do cinema, ou de determinados cineastas, ou de determinados movimentos estéticos. Mas, né, muitas das coisas que a gente vê explicitadas, né, no cinema moderno, né, convites a discutir certos problemas da própria representação e do próprio cinema, né, já se configuram, mesmo antes. Né? Inclusive porque, além de tudo, ele teve uma posição estratégica, porque o domínio do código era tal, não é, que era possível, não é, montar um laboratório em que o código se realizava na sua plenitude e, ao mesmo tempo, já se colocava como o objeto de uma reflexão que está, né, dentro do filme. É o filme que convida a esse tipo de leitura. Gostaria de te provocar um pouco no sentido da sua postura enquanto professor, de referenciar um pouco a questão da violência, a marca de autor de Hitchcock, até porque o curso foi sobre ele, e o que vem acontecendo hoje com a nossa sociedade, num certo sentido, como um reflexo de tudo que a indústria cultural, se podemos chamar o cinema dessa maneira, propôs, na contramão do que era a proposta do cinema de autor ou do cinema europeu. Aquilo que está hoje acontecendo nas nossas barbas, digamos assim, está lá os Berlusconis da vida e aquilo que acontece na mídia no Brasil e esta espécie de onda, né, de recrudescimento, de racismo, de conservadorismo, de concepções excludentes, né, da vida social, né, mostram efetivamente que determinadas coisas não estão superadas, né? E é claro que a mídia tem seu papel nisso tudo. E, nesse sentido, quando eu falei lá atrás que a teoria que vinha do filme A Janela Indiscreta, né, com relação ao que é a violência no cinema, né, e o que esta violência pode ter como efeito social, que é aquela que o Hitchcock levanta, digamos assim, como uma forma de conciliar, né, o fato de que tem, né, determinado tipo de
de preocupação de caráter ético, mas, ao mesmo tempo, né, está construindo esse tipo de universo do crime, né? Quer dizer, ali, a ideia da violência como uma descarga, a ideia dos aspectos positivos da experiência com a ficção cinematográfica, né? Eu não estou querendo dizer que aquela teoria resolve todas as questões. Ela está ali particularizada naquele tipo de situação tal e qual ele propõe para nós. Eu não descarto o seguinte problema: a gente deve procurar evitar determinado tipo de unilateralidade no diagnóstico. Agora, com relação ao papel da mídia no mundo contemporâneo e o aspecto preocupante desse papel, né, e essa questão toda que, no caso, se desdobra na proposta do Eisenberg de comunicação zero, etc., quer dizer, eu partilho de todas as suas inquietações e, até certo ponto, eu vivo como acho que qualquer pessoa que lida com cinema, na particularidade da análise dos filmes, do conhecimento mais de perto, não é? Que é essa de você, ao mesmo tempo, ter que trabalhar com o lado civilizatório, né, desta criatividade que se dá mesmo no seio da indústria, e há exemplos disso, eu acho que a gente acabou de deparar com um, e o caráter, né, de barbárie, né, que o sistema no seu conjunto, né, detém. E, nesse sentido, uma das coisas que, para mim, é inevitável, enquanto a gente viver situações de fratura, situações de divisão, não é? Seja de classe, de etnia, de nacionalidades, quer dizer, todos os processos criadores de tensão, não é? Porque existem questões não resolvidas e processos de dominação se perpetuam, fazem com que qualquer documento de cultura e de civilização seja, ao mesmo tempo, um documento de barbárie. A lógica de qualquer situação imperial é essa. E nós estamos vivendo, com nitidez hoje, uma situação imperial, que, ao mesmo tempo, o império é foco civilizatório e, ao mesmo tempo, é foco de barbárie. E inclusive, a arte aí produzida. A diferença que eu vejo entre o cinema indústria e o cinema autoral, como eu prefiro, é que um serve a esse papel, o da invisibilidade, até porque ele é bancado por essa estrutura toda. E o outro é, pelo menos, entre aspas, mais ou menos imparcial, mas talvez até ele seja o próprio cara com a única diferença que eu teria, cintura. Assim, para nuançar a sua observação, é a seguinte, é de que nem toda virtude está no autor e nem todo pecado está na indústria. De outro modo, não é porque eu sou inserido num sistema de produção pautado pela ideia do cinema de autor que eu garanto a densidade do meu trabalho e as virtudes da minha criatividade. E não é porque eu estou inserido em todo esse grande aparato burocrático, tecnológico, econômico, etc., do sistema industrial, que eu estarei completamente encarcerado e manietado e destinado a viver a grande tragédia dos que não conseguiram fazer o que queriam fazer. Isso varia muito. É muito mais nuançado o processo. E eu acho que um caso como o do Hitchcock é bem nítido. Eu não acredito, não é, que sejam muitos os casos como o do Hitchcock. São poucos, em que há esta incrível, não é, convergência, não é, do que é o aparato industrial e seus objetivos e do que é a aventura de criação de um indivíduo que trabalha dentro desse aparato. Não são muitos os que tiveram, por circunstâncias variadas e por também diferenças de talento, né, a oportunidade de fazer esse tipo de caminho. E tem casos incríveis, que eu acho, para mim, o mais emblemático é o do Griffith, que é um cara que realiza, né, talvez o filme mais fascista de toda a história do cinema, né, um filme abominável em muitos aspectos, exatamente no momento em que ele está tendo um papel fundamental, né, na construção do cinema clássico e no desenvolvimento dos processos criativos do cinema, que é o Griffith. Né? Quer dizer, é uma coisa, as duas coisas caminham juntas. Você não pode olhar para o Nascimento de uma Nação sem o gesto de absoluta repulsa, não é? Né? Pela sua barbárie. Não é? Eu acho que nos anos 30, se o Hitler tivesse encontrado um Griffith na Alemanha para fazer com o seu talento, né, o cinema que os nazistas queriam, ele não conseguiria produzir o Nascimento de uma Nação. Né? O que é muito interessante e sintomático em relação ao próprio país, Estados Unidos. Né? Quer dizer, mostra muito bem, né, que um país onde aquele filme se transforma num grande sucesso, né, e passa a ser visto como representante de uma certa visão do que é a história americana,
né? O quanto a ideia republicana não existe, efetivamente. O que existe são os fundamentalismos étnico-religiosos, como pauta maior, né? Então, a noção de nação do Griffith é abominável, é puramente racial, né? Que é, digamos assim, totalmente afinada com o que depois, politicamente, vai se desdobrar na Alemanha. Mas, de qualquer modo, você não pode chegar e falar, não, então, a partir daí, eu ponho o Griffith no índex e não vou prestar atenção em nenhum aspecto de toda a carreira dele que é capaz de ter, não é, esse papel, não é, no plano da construção de todo um sistema que é decisivo, né, na história do cinema. Quer dizer, eu não tenho problema nenhum em pegar um monte de coisa de um Griffith e falar, olha, isso aqui é importante, isso aqui é muito criativo, isso aqui é competente, vale a pena, a gente aprende com isso aqui é válido, sem esquecer o resto. É duro trabalhar com a ideia do Adorno, da indústria cultural, e ao mesmo tempo ficar horas detido num produto da indústria e falar, olha, isso aqui é ótimo. É complicado, mas é preciso separar a visão sistemática dessas, né, incursões naquilo que ali dentro, né, tem não só seu valor, mas é fundamental para todos nós.